E o entrevistado de hoje é o advogado Cláudio Caivano. Ele defende 15 pessoas por suspeita de participação nos acontecimentos de 8 de janeiro. Todas estão em casa com tornozeleira eletrônica. Boa noite, doutor Caivano. O senhor me ouve bem? Ouço sim, Paula. Boa noite. Prazer estar aqui de novo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Obrigada pela sua participação. E nesse primeiro lote aí, vamos chamar assim, né, desses 100 acusados que hoje estão presos, os ministros do STF, eles vão analisar as condutas desses presos de maneira individualizada, doutor Caivano? Olha, Paula, é difícil responder isso sem ter tido acesso aos autos. Eu tenho uma pessoa, né, um advogado conhecido, que inclusive me pediu ajuda na defesa de um desses 100. Já temos notícias que ele está dentro, né, desse rol de pessoas, vai participar, né, de forma passiva desse julgamento. Agora, o meu colega não tinha tido até o último domingo sequer acesso aos autos. Havia tido uma troca de advogado em virtude do pedido da família, e esse meu colega assumiu o caso, e ele não teve ainda acesso aos autos. Talvez eu fique sabendo entre hoje e amanhã, mas eu não acredito, e vou aqui dar o meu testemunho, porque dos 15 que eu sou advogado, né, eu e mais 2 colegas participamos da defesa deles, 3 já receberam oferecimento de denúncia, ou seja, eles estão sendo acusados por 2 tipificações penais. E as individualizações de pena, de conduta, na verdade, anterior à própria pena, não existem. Os pedidos são idênticos, as peças são idênticas, inclusive com as mesmas fotos de pessoas que não são os teoricamente acusados, e a única coisa que muda são o nome deles, Paula. Doutor Caivano, o senhor falou em 2 tipos penais, o senhor pode explicar quais são eles, quais são os 2 crimes? Claro, eles estão sendo denunciados pelo artigo 286, parágrafo único. O 286, para todo mundo saber, é o incitação ao crime, é como eu propalar uma informação ou convidar outras pessoas para o cometimento de algum crime. A exemplo, nessa situação, vamos invadir o prédio público. No caso deles, o parágrafo único é um parágrafo que foi aderido, né? Ele foi colocado no 286 do Código Penal por intermédio da Lei 14.197 de 2021, que colocou ali a animosidade, ou você incitar a animosidade, a agressividade das Forças Armadas contra as outras instituições. Eu acredito ser bastante difícil você entender que a incitação de agressividade das Forças Armadas se dê através de um pedido de SOS e de orações. Mas, de todo modo, essa é uma das acusações. A outra é organização criminosa, né, que é aquela questão de está no 288, que é você ali se associar a outras pessoas para o cometimento de um crime, no caso próprio 286, parágrafo único. Então, a associação ali, essa reunião, ela está sendo interpretada como associação criminosa. Para mim, de qualquer lado que a gente tente olhar, observar e minimamente entender o que está se passando, fica bastante difícil, Paula. Quem faz a pergunta agora é Silvio Navarro. Doutor, boa noite, obrigado pela entrevista. É de fato um processo kafkiano, eu fico surpreso, não consigo acreditar quando ouço do senhor, olha, um colega meu não teve acesso até hoje ao processo e por aí vai. A minha pergunta é a seguinte, doutor, nós temos precedente na história de um julgamento como esse que começa agora, né, da aceitação da denúncia em bloco, envolvendo tantas pessoas. Nós temos precedente disso, algum mutirão carcerário? Eu confesso que não me lembro. Bom, primeiro, boa noite, Paulo. Silvio, perdão, um prazer estar falando com você. Ainda não tinha tido a oportunidade de responder a uma questão sua. Interessante você colocar dessa maneira. Claro que esse tipo de mutirão, do ponto de vista do Ministério Público, até para fazer algum tipo de apreciação de condutas criminosas, ele acontece muito aqui no estado de São Paulo. No entanto, não julgamentos em bloco, justamente pela dificuldade que isso traria aos magistrados, né? E principalmente, imagine aí você ter julgamento de um crime contra a vida num júri, que às vezes acontece, você ter aí 5, 6 partícipes, mas imagine fazer isso com 100
partícipes. Para mim, me parece extremamente inusitado. Então, não tenho precedentes nesse sentido, desconheço efetivamente. Como você citou Kafka, né, realmente fica bastante difícil você dissociar o que você acaba de dizer, né, o processo kafkiano, do que está acontecendo para esses meus assistidos. Eles são 15, eles não têm antecedentes, a maioria deles tem trabalho fixo, efetivo, alguns deles trabalham por conta própria, todos eles, em sua absoluta quantidade, têm residência fixa, né, um endereço fixo, têm família, são pessoas de bem, como eu disse, não têm antecedentes criminais e estão portando uma tornozeleira eletrônica. Estão sendo impedidos de sair de casa nos finais de semana, em virtude da interpretação que se dá ao recolhimento domiciliar aqui no estado de São Paulo. Houve a troca recente de tornozeleira, né, devolvendo a tornozeleira de Brasília, e aqui ficou ainda mais justo esse horário. E veja só, vou te contar aqui um caso bastante breve. Uma das pessoas conhece alguém que cometeu um determinado crime de tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes. Ele está na rua, sem tornozeleira, ele é lá da mesma região, é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Ele está sem tornozeleira e precisa se apresentar daqui 4 meses no fórum. Ele já assinou logo que saiu e vai assinar só daqui 4 meses. Esses meus 15 assistidos, Silvio, são obrigados a toda segunda-feira comparecerem no fórum. Isso por si só já é completamente inusitado, a gente não tem um paradigma para comparação na história do judiciário brasileiro. Mais de 52 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua audiência. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, doutor Caivano. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Doutor Caivano, o GSI negou pela segunda vez acesso à Câmara às imagens do 8 de janeiro. E agora continuamos a assistir aí uma batida forte contra a CPMI do 8 de janeiro. O senhor acha que essa CPMI, o acesso a essas imagens, poderiam ajudar de alguma forma esses inquéritos que o senhor está conduzindo, esses processos que os clientes do senhor, e não apenas isso, mas elucidar, trazer um pouco de luz ao que de fato aconteceu no 8 de janeiro, porque uma prisão dessa maneira, né, mais de 1.000 pessoas, a falta de individualização, como o senhor sempre coloca, isso pode ser muito perigoso, mas o senhor acredita que o acesso às imagens e essa CPMI, isso poderia ajudar nesses processos? Oi, Ana Paula, boa noite. Um prazer estar aqui diante de você novamente, né? Quem agradece o convite sou eu. Veja só, eu não tenho a mínima dúvida que isso iria trazer à luz, como você mesma disse, né, ao que de fato aconteceu. Nós, todos os advogados que estavam lá defendendo as pessoas e que continuam nos processos, acredito aqui que possa falar dessa maneira genérica em nome deles, ninguém está passando pano para criminoso. Se teve uma conduta tipificado no Código Penal, que é a invasão, artigo 150 do Código Penal, e a depredação de um prédio público, causar dano, seja ele qual for, essa pena também tem que ser individualizada, né? Essa conduta primeiro tem que ser individualizada, para depois essa pessoa ter um julgamento correto dentro da legalidade e, posteriormente, se for entendido que de fato teve a intenção, todos os ali, os requisitos estão presentes e tem a tipificação, ele tenha o seu apenamento, né? Tem a pena aí que não deveria estar acontecendo, já no primeiro momento não deveria estar acontecendo no STF. Não temos notícia de nenhum vereador, deputado, senador que tenha praticado algum tipo de crime, que tenha estado lá com os manifestantes. E volto a lembrar o que eu disse aqui da última oportunidade, essas pessoas foram presas, né, tiveram sua prisão em flagrante decretada de uma forma completamente atípica, fora do ordenamento jurídico, elas não sabiam que estavam sendo presas, foi-lhes prometido ir a um lugar seguro, por isso os ônibus, levaram-nas para a Academia Nacional da Polícia, pertencente à Polícia Federal, em Brasília, né, uma cidade bem próxima ali, uma divisa, é a Grande Brasília.
e lá dentro permaneceram por mais de 48 horas. Depois disso, como eu disse aqui da outra vez, não tiveram em 24 horas a sua audiência de custódia. Então tem muita coisa errada dentro desse processo. Agora, respondendo diretamente à pergunta, eu acredito que sim. Primeiro, quem tem que provar é o Ministério Público. Então, deveria, a partir dele, esse interesse, né, a partir dessa instituição, esse interesse em ter acesso a essas imagens para que pudesse comprovar a conduta de cada pessoa que está sendo acusada a partir desses primeiros 100 que estarão sendo julgados durante essa semana, Ana Paula. Nós estamos conversando com o advogado Cláudio Caivano. Quem faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Doutor Cláudio Caivano, é um prazer falar com o senhor. Eu queria fazer a seguinte observação e ver se o senhor concorda. O que o senhor disse já basta para deixar claro que não houve não está havendo devido processo legal e é cerceado o direito de ampla defesa. Isso já basta para tornar qualquer acusação, qualquer prisão ilegal. Quem sofre esse tipo de prisão pode depois acionar a União em busca de indenizações, de alguma reparação? Boa noite, Augusto, um prazer enorme, prazer é meu, mais uma vez estar aqui diante de você também, sem a menor sombra de dúvidas. Estivéssemos vivendo tempos normais e não tempos sombrios, como disse um colega do ministro Alexandre de Moraes, o agora aposentado Marco Aurélio Mello, eu costumo comparar da seguinte forma, né? O que começou com tempos sombrios, hoje se tornou o inquérito do inferno de Dante. A gente só não sabe que nível do inferno a gente está. E justamente por isso, como você muito bem disse, o direito de defesa está cerceado. Aliás, o direito a garantias fundamentais dessas pessoas está sendo vilipendiado, violentado desde o momento da prisão. Eu não vou cansar de repetir isso enquanto eu estiver vivo. Tivéssemos aqui no Brasil, como eu estou dizendo, um judiciário funcionando normalmente, eu não tenho nenhum temor de dizer, o Estado de Direito vigindo, isso não estaria acontecendo. Respondendo diretamente, portanto, sim, essas pessoas, ao encerrar-se todo esse dissabor que a gente está tendo diante de nós, com toda certeza terão direito a pedir indenização do Estado. Doutor Caivano, a gente tem a informação aqui que cerca de 290 pessoas seguem presas em Brasília. Esse primeiro lote com 100 acusados, então, nesse julgamento do STF começa a partir de amanhã. Minha pergunta é, tem previsão para os outros acusados, um segundo lote de 100 pessoas? Tem alguma orientação nesse sentido, alguma expectativa de um novo julgamento? Nenhuma expectativa de onde a gente olhe, Paula, porque, como eu acabei de dizer sobre o colega, como ele foi colocado agora, ele tem que se habilitar no processo, isso só é feito, para que vocês saibam, isso só é feito em Brasília. Então, para me habilitar nos processos e agora nessas denúncias, eles foram transferidos para um outro inquérito. O que começou no 4879, no caso dos meus assistidos, agora está no 4921. Seria como um filhote do 4879. Então eu tive que pedir, né, na verdade a gente paga um correspondente que está lá em Brasília, porque eu estou aqui no estado de São Paulo, estou na cidade de São Paulo, então eu tive que pagar para um colega ir lá fazer a diligência, se cadastrar no inquérito que é sigiloso, eu não o verei à distância, eu só consigo continuar tendo acesso para protocolar minha defesa na PET, que é a 10.820, é uma espécie de petição, onde o processo está andando de todo mundo e já conta com mais de 17 mil páginas. Então você imagine a dificuldade de um advogado que está sendo colocado agora em toda essa celeuma, como é que ele vai rever 17 mil páginas num tempo tão exíguo, num prazo tão exíguo? Não há a mínima previsão dos próximos lotes, assim como eu não sei quando ocorrerão os julgamentos dessas pessoas. Primeiramente, precisa ser avaliado se vai ser no STF ou se vai ser na primeira instância. Houve um boato, nós ouvimos aqui, né,
outros colegas acabam nos passando notícias e etc., de que talvez o processo dessas pessoas que estão sendo denunciadas agora, como os meus assistidos fazem parte, isso seria transferido para a primeira instância, o que seria o correto. Agora, a gente não tem nenhuma definição, não sabe quem que vai receber essa defesa, porque ela está sendo protocolada lá no STF, então nós vamos ter que aguardar, infelizmente, o andamento de cada oportunidade para depois eu poder dizer a você o que efetivamente está acontecendo, Paula. É um infeliz episódio da história brasileira. Mais de 53 mil pessoas nos acompanham ao vivo. Dá tempo para uma última pergunta, Ana Paula Henkel. Doutor, bom, os dias, né, que essas pessoas estão presas, esses dias não voltam mais. E o dano psicológico, doutor? Como reparar isso? Se é possível reparar esse dano moral, esse dano psicológico e emocional? Olha, excelente pergunta, Ana Paula. Obrigado, inclusive, pela pergunta. Para eu expor aqui que a gente tem que continuar acreditando no Brasil e nas pessoas, né? Existem pessoas boas que acabam se juntando a nós nessa luta. Pessoas que são formadas em psicologia e que têm um importante instituto aqui em São Paulo acabaram me procurando e estão efetivamente fazendo um trabalho que é diário com todas as 15 pessoas que eu assisto. Então, chamam para videoconferência, não pode fazer isso, né, de forma grupal, pelo risco, né, a que eles estão nessas cautelares, então estamos tomando todo o cuidado, está havendo um atendimento individual, mas eu posso te garantir que os efeitos danosos psicológicos, eles são inúmeros, e vou refrisar aquilo que eu te disse da outra vez, essas pessoas estão sendo torturadas pelo sistema, porque essas tornozeleiras eletrônicas, elas tocam de madrugada, eles emitem sons e sinais visuais, né? Luzes piscam na tornozeleira. E isso, quando acontece, não é diário, mas a média que eu tenho admitido aí, recebido a informação deles, é de que a cada 2, 3 dias ela dá uma pane dessa e começa, durante a madrugada, de meia em meia hora, emitir sinais sonoros e luminosos. E aí tem que colocar o carregador na tomada para que aquilo cesse. Então, fora o dano psicológico, no sentido do trauma que eles passaram, de serem pessoas de bem, inocentes, e passaram dentro de uma prisão, de fato, dentro do sistema carcerário, ainda estão sendo torturadas dessa maneira, porque passam a vergonha de ter que sair de casa com uma tornozeleira eletrônica, diferente dos bandidos de fato, que atraem mulheres, né? Tem inúmeras reportagens que dizem isso, tem gente até usando tornozeleira fake para atrair mulheres, né? Veja o mundo como a gente está tendo que enfrentar hoje. Mas essas pessoas de bem, elas têm vergonha de andar na rua com essa tornozeleira. Então enfrentam os olhares, enfrentam tudo isso, de toda sorte que você olhe, o dano psicológico, ele vai perdurar, acredito eu, por muito tempo na vida deles, mesmo que eles venham ser indenizados, porque dinheiro no mundo paga ter passado, por exemplo, como o caso, um deles que eu assisto, mais de 60 dias no sistema. Ele emagreceu, para você saber, Ana Paula e todos que nos assistem, 22 quilos. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio?
Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.